Esse tempo maravilhoso de estarmos aqui juntos, né, compartilhando numa tarde, ou para quem está no Brasil, nesse início de tarde, um momento tão especial de nos unirmos para falar sobre educação espírita, principalmente nos 3 primeiros anos. Nossa convidada de hoje é a Cíntia Vieira, que é uma percussora do trabalho de educação espírita de bebês lá no Brasil, que tem inspirado tantas instituições pelo Brasil e pelo mundo afora, com seus livros, com seus seminários, com seu trabalho, que vem se estruturando cada vez mais até como uma diretriz, né, de orientação às instituições espíritas. Cíntia, que é musicista, eu posso dizer isso, minha amiga? Musicista, professora, empresária da área de educação musical, acima de tudo, eu vou usar a expressão do Brasil, né? Uma evangelizadora que se dedica há algumas décadas ao trabalho espírita, de unificação, de evangelização, percorrendo não apenas lá o nosso Goiás, mas percorrendo tantas estradas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, é uma alegria termos a Cíntia aqui com a gente, dedicando esse tempo para estar aqui falando sobre esse tema. Oficialmente, conforme a gente divulgou, né, o tema do nosso seminário hoje, vou falar bonitinho aqui, Educação Espírita nos primeiros 3 anos, princípios e práticas. Então, com isso, nós vamos convidar a Cíntia para iniciar o trabalho, todos nós fiquemos à vontade, vamos seguir a orientação dela, né? Ela vai nos encaminhar quanto à participação de todo mundo, mas que, acima de tudo, aproveitemos essa oportunidade tão especial de estarmos juntos. Vamos lá, minha amiga, está com você. Queridos amigos, amigas, é uma alegria estar com vocês hoje, nesse momento. Queria aproveitar e agradecer ao convite feito pela Luciana, e para além do próprio trabalho, né, reencontrar alguns corações amigos, a Elza, a Evelyn, a Beth e tantas outras pessoas que a gente já passou, né, pelos caminhos, e nós temos nesse momento essa oportunidade de rever, de reencontrar e trocar ideias, dialogar sobre um tema tão importante, tão necessário, né? E hoje nós vamos fazer um bate-papo mesmo, uma roda de conversa, em que a gente vai trabalhar algumas atividades, mas dentro de uma perspectiva de compreender o que vem a ser essa fase até os 3 anos, tanto na parte do desenvolvimento como um todo, mas também para o espírito que reencarna. Que momento é esse em especial que nós recebemos, né, como proposta de trabalho, como proposta de estruturação dentro do centro espírita, dentro do nosso movimento e dentro da vida também, né, como um todo. Só para eu conhecer um pouquinho vocês, todos são participantes do centro, da instituição, como é que é a turma aí? A Luciana ou a Elza podem me dizer, só para ter uma ideia. Deixa a Luciana falar, daí eu complemento se precisar. Eu acho que você tem mais propriedade que eu, né? Eu acho que eu não conheço todas as pessoas que estão aqui. Uhum. Então, bom, daqui nós estamos com uma educadora, ela está aqui, a Luciana, que também escreveu com a gente o livro sobre o Manual para o Autismo, né? Para o educador na tratativa do autismo, que a gente lançou em português, inglês e espanhol. Então, está pronto isso aí para quem desejar, viu, Cíntia? Free PDF, para onde for necessário, tá? Muito bom, muito bem feito, né, Lu? E a Luciana também contribuiu. E dentro das casas espíritas aqui, não são todas que têm evangelização, especialmente para essa idade, mas eu acho que se a gente investir um pouquinho, que tem educadoras que estão tendo neném agora, deixaram de fazer educação na casa espírita porque estão com bebês. Aí que está na hora de voltar e fazer alguma coisa. Pena que elas não estão aqui, tem 2 ou 3, com bebezinhos de 1 aninho, quer dizer, está na faixa bem na hora de fazer alguma coisa. Mas o presencial ainda não está forte aqui, muitos estão, né, online. A gente mesmo faz alguma coisa online, mas no nosso grupo não tem, que é o SSL, que o Guilherme dirige na terça-feira à noite online e a gente na quinta à noite presencial.
Então, está tendo essa lacuna, não está sendo fácil esse estímulo. O Fraternities mantém, que é muito bom, a Beth daqui a pouco ela pode falar, acho que está aí também, e o William Crookes, que tinha uma boa evangelização também, e o Solidarity, são os 3 que a gente conhece mais de perto, filiados à base. Tem grupos que não são filiados à base, né, a gente não consegue nem trocar informação. Então, não dá para falar né, aquilo que eu não sei. Então, está sendo assim, o estímulo, o esforço desse departamento da base, assumido em final de 2020, para que venha acontecer alguma coisa boa, estimular, não está sendo medido esforços, todo mês com esses seminários, não é? Focando a etapas diferentes, como a Lu pode explicar melhor depois, e com isso, para montar o começo, meio e fim, até o final do ano, com todos os educadores possíveis. Então, é esse panorama. Por enquanto, não dá para dizer que tem uma coisa sólida na área da educação. E nem a criação do British Youth, que é um sonho de mais de 7 anos que está nessa, ainda não conseguiu decolar do papel. É isso. É com você. Tá, ok. Mas acho que a Cíntia queria também saber se as pessoas que estão aqui hoje, né, participando, elas têm envolvimento com a atividade de educação espírita de crianças, é isso? Sim. Então, elas mesmas podem falar, porque eu não conheço Sim, todas. sim. A Gil, eu sei. Cada um pode falar por si, se sim ou se não, pelo menos, né? Uhum. Eu posso falar brevemente. Eu estou morando na Alemanha por um tempo, né? Mas eu trabalhava no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com bebês, né, na evangelização de bebês. No início da pandemia, nós ficamos um tempo, né, ficou sem atividade presencial, e aí, em 2021, a gente lançou a proposta do trabalho online. Então, em 2021, eu fiquei todo ano evangelizando online as crianças, e aí agora no retorno, né, aqui para a Alemanha, que é a segunda vez que eu moro aqui por um tempinho, por conta do trabalho do meu marido, eu estou trabalhando num grupo aqui da Alemanha, chama GEL, Grupo de Estudos Espíritas Lívia Lentulus, e estamos fazendo a proposta da evangelização online também, porque não está com atividade presencial, eles estavam parados. Aí eu recebi o convite, né? A semente vem para a gente semear, né? Então, aí eu comecei, a gente já deu um mês de aula, assim, aí eu aproveito e evangelizo meus filhos também. Eu tenho 2 crianças, né? Minha filha tem 4 anos, meu filho tem 1 ano, e eles participam da aula também, né? Então, é um trabalho em equipe aqui, meu marido fica num quarto com as crianças e eu fico evangelizando o outro. A gente faz atividade pelo WhatsApp durante a semana, vou mandando, assim, situações, textos, músicas, para que eles possam se envolver, e a culminância no encontro no Zoom. A proposta é que eles não fiquem vinculados à tela, e sim, com a ajuda da família, eles possam vivenciar um pouquinho de Jesus no lar. É basicamente isso que a gente está tentando fazer no online. Bacana. A Elis parece que já se apresentou, né? Tá do Rio, atua com bebês, já evangelizadora, no Joana de Ângeles. Aí, acho que Guilherme. O meu interesse principal, que eu tenho um filho de 4 anos. Eu costumava frequentar o Solidarity antes dele nascer, mas a gente mudou para Dorset, com minha esposa daqui, então eu vou ter que fazer essa parte. Por hora. Muito bom. Seja muito bem-vindo. A Gil. Obrigado. E boa tarde a todos, aqui é tarde. Estão me ouvindo? Eu moro em Luxemburgo, né? Aqui em Luxemburgo nós temos só oficialmente 2 grupos, e só um faz evangelização infantil, e a evangelização de bebês não existe. Para mim é um aspecto bastante interessante. Eu, particularmente, não trabalhei ainda com criança em evangelização. Eu já trabalhei com criança na área de educação, estimulação precoce, nesse âmbito, né? Mas me interessa muito a nível de aprendizado, né? Acho algo bem interessante e valioso. Já parabenizo pelo trabalho, viu?
Obrigada, Gil. Denise? Eu estou aqui mais de xereta, minhas crianças são mais velhas. Eu tenho um menino de 8 e uma menina de 14. Eu estou na Inglaterra e, para falar a verdade, eu só voltei realmente ao Espiritismo há um ano e meio. E acho que quando eu tinha a minha primeira criança, eu procurei online, mas acho que eu nunca achei centro espírita para criança, e eu coloquei minhas crianças em escola católica aqui, para aprender sobre Deus. Então, mas eu falo muito espiritismo para elas em casa. Eu estou aqui para saber o que tem, para saber se pode levar ele de manhã, se acontece alguma coisa na Inglaterra. Só isso. Bacana. Obrigada, Denise. Guilherme Dias? Oi, todo mundo. É estranho falar em português. Bom, na realidade, eu estou aqui mesmo como curioso, faço parte do SSL. E é sempre importante a gente saber o que acontece no mundo da evangelização, mesmo quando a gente não trabalha diretamente. Porque quer queiramos ou não, somos pais, somos mães, avós, e eu acho que mesmo no Brasil existe uma lacuna com relação à criança, à infância, nos seus primeiros anos. Então, eu acho muito legal. Bacana. Eu não sei se eu falo agora ou se eu falo depois, Luciana, que ninguém está aqui nessa sala por acaso, né? Eu não vim só de curioso, né? Então, a gente vai descobrir no final do seminário. Ai, vamos aqui. Aí tem a Renata, a Graziela, acho que a Socorro já se apresentou no começo, né? A Beth. Ah, linda. Olha, a Luciana foi avó ontem de 2 gêmeas, viu? É, que Então ela tá linda. aí, ó. Vai ser Essa uma... vovó linda assim, novinha desse jeito. Eu estou aqui pela admiração, pelo amor. Eu sou assim muito conectada com Elsa. Tenho assim uma admiração. Sempre acho que ela tem esse coração de mãe, né? De acolher, de cuidar. É avó e mãe. Ela tem aquele coraçãozão. E eu trabalho. Fui avó, como ela disse ontem, né? De 2 menininhas, 2 de gêmeas. Trabalho há muitos anos no Brasil também com crianças e jovens, trabalhava no centro. Aqui eu trabalho numa escola com crianças bem vulneráveis, autistas, com várias limitações bem graves, que vivem afastados da sociedade aqui. E eu acho muito lindo, assim, estou sempre envolvida com todo esse trabalho com criança, com jovens, eu tenho uma paixão, realmente. E eu sei que quando Elsa tem essa contribuição muito séria, com muito amor, muita dedicação, e o convite, eu disse, eu vou estar lá para escutar, né? Escutar você, Cíntia. Estou aqui para lhe escutar também, agradecer essa oportunidade. E é isso, a gente está aqui, né? É um pontinho de luz no meio de tanta confusão nesse nosso planeta, nesse momento de provas e expiações, o planeta tão bagunçado, com tanta coisa que tem que... E aí a gente se reúne, feito pequenos pontinhos de luz, para cada um poder fazer a sua parte, onde quer que seja, nem que seja com a criança sua, da sua casa, como o amigo falou aí, como uma criança do vizinho, como aquele da escola, como aquele que você olha e vê que você pode ajudar. Se você não pode fazer nada, você ora por ela. E aí estamos juntos aqui. Eu estou aqui para escutar e para aprender. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, querida. Beth, aproveitando que a gente está vendo você. Eu estou aqui brigando com o meu celular, viu? Porque eu não consegui ir no computador, não sei o que está acontecendo, então estou indo para o celular, tá? Que delícia te ver. Ai, saudade, saudade. Muito bom te ver aí. Que bom. Coisa boa. Aí, Renata, Graziela, acho que a Graziela se apresentou aqui, né? Acho que a Graziela, né? Se apresentou aqui no chat. Eu acho que é da Itália, acho que não ainda.
Oi? Pode falar do Graziella, porque a Grazi não se apresentou ainda. Oi, desculpa, gente. Eu chamo Graziella, né? Tenho 2 filhos também, um de 8 anos, o Giovanni, e um de 3 anos, o Marcelo. Eu moro na Itália faz mais de 10 anos. No Brasil, eu tive experiência de evangelização de 2 anos. Aqui a gente está recomeçando o trabalho, eu adoro esse trabalho, sou uma admiradora da Elza, assim, também, por todo o amor, por todo o carinho assim, que ela faz. O seu trabalho, Cíntia, eu tenho acompanhado assim, com livros, assim, palestras, acompanho assim, vocês também de longa data, admiradora também. Então, estou aqui para aprender bastante e com gratidão. Muito obrigada. Que bom, querida. Muito bem-vinda também. Acho que agora só falta a Renata. Oi, prazer, Cíntia, prazer. Oi para todo mundo. Eu vim aqui também para aprender, tenho 3 filhos, meus filhos iam na evangelização do Fraternity e estou aqui para aprender com vocês. Muito bem-vinda, Renata. Obrigada. Essa apresentação, além da gente conhecer, né, uns aos outros, né, a Luciana já está anotando ali mais a Elza, os nomes dos nossos colaboradores, né, na multiplicação desse trabalho. É brincadeira. Sejam muito bem-vindos. A nossa vinda para essa sala não é acaso, né? A gente compreende todo o contexto espiritual que envolve essa tarefa e, com certeza, se nós estamos aqui, é porque, de alguma forma, nós temos algum compromisso ou contribuição para ofertar nessa tarefa. Às vezes, não diretamente com a criança, em sala, com os pais, mas na divulgação da ideia, na estruturação da proposta. Porque nós todos, né, somos semeadores aí dessa era do amor. Então, nós estamos juntos. E falando um pouquinho, né, de onde eu estou, nós começamos essa atividade com os bebês até 3 anos no Centro Espírita agora eu posso dizer que 20 anos, né? 15 é um tempo atrás, agora quase 20 anos. Mas há 24 anos na escola. Então, o trabalho ele vem inspirado na musicalização de bebês. E aí nós podemos compreender que esse conteúdo trabalhado da música poderia ser de alguma forma adaptado à educação espírita dos bebês de uma maneira ampla com suas famílias. E assim foi estruturado o trabalho no Centro Espírita e que hoje, depois de uma intensa divulgação, tanto em centros espíritas do Brasil quanto dos Estados Unidos, da Europa, em alguns países já que tem pelo menos a ideia da atividade, em alguns países já tem a estrutura da evangelização de bebês já em ativa, né? Nós temos hoje a aprovação do documento orientador pela FEB, pelo CFN da FEB, que é o Conselho Federativo Nacional, composto pelas 27 entidades federativas. Então, hoje nós temos um documento de diretrizes sobre a evangelização de bebês, e agora, recentemente, há cerca de 20 dias atrás, menos de um mês, nós tivemos o primeiro curso de formação de formadores. Então, para pessoas que vão aí multiplicar, divulgar, né, trazer todo esse contexto da educação espírita para bebês junto aos seus familiares. E hoje a nossa proposta é conhecer um pouquinho esse mundo, né? Compreendendo um pouco as questões mais de princípios, as questões mais práticas, aproveitando aí que nós temos mamães, papais, vovós em sala, educadores, então todos nós, de alguma forma, somos educadores, né, espíritas. Se a gente não é em sala, nós somos educadores porque a gente influencia o outro. E o educador é aquele que influencia de alguma forma. Agora, nós precisamos influenciar para o bem, né? Porque aí a gente cumpre a tarefa. Então, para que a gente possa começar a entrar um pouquinho nesse mundo, eu queria propor uma atividade com vocês. Todos topam? Sim. Tá, ninguém vai pedir para pular, dançar, não, tá? Nós vamos fazer uma atividade. Que pena, já estava aqui me preparando. Já estava esquentando, né, Lu? Nós vamos fazer uma atividade com vocês de uma volta no tempo.
para a gente compreender um pouquinho o que é essa dinâmica com a criança pequena, né? A criança nessa idade, nessa tenra idade. Então, eu queria pedir para vocês sentarem de maneira confortável, sentar bem tranquilamente onde vocês estiverem, na cadeira, no sofá, na poltrona. E nós vamos fechar tranquilamente os nossos olhos, buscando sentir a nossa respiração, sentir a nossa ambiência, a ambiência espiritual que nos envolve nesse momento, que traz ali todo o amparo da espiritualidade amiga na organização e na coordenação desse momento que nós estamos vivenciando. E nós vamos buscar nas nossas memórias momentos em que nós éramos crianças. Então, nós vamos voltar no tempo um pouquinho e voltar na nossa infância, lembrando ali de momentos felizes da nossa infância, momentos em que nosso coração se enchia de alegria, de contentamento, de leveza, momentos onde nós percebíamos e sentíamos a presença de pessoas ligadas a nós, que nos traziam ali felicidade na convivência, buscando na nossa memória os registros felizes da nossa criança. Ah, como é bom brincar, cantar, se movimentar. E nesse momento onde nós nos vemos como crianças, quais os sons que a gente tem escutado? Existe algum aroma, algum cheiro especial que nos lembra e nos remete a essa infância? Ah, como é bom brincar como criança, na leveza, na tranquilidade, na alegria dos movimentos. Qual o meu brinquedo predileto? Qual o meu amigo predileto? Tem alguma pessoa em especial que fez parte desse momento feliz? E agora nós vamos escolher um momento, o mais marcante, aquele que permanece nos nossos corações até hoje. Qualquer momento que nós queiramos escolher, nós vamos fixá-lo na nossa mente, lembrando ali os detalhes desse instante, as cores, os sons, as pessoas. E aí nós vamos, ainda com essa imagem nas nossas mentes, nós vamos voltando bem tranquilamente para a nossa sala, mexendo o nosso corpo, abrindo os nossos olhos, tomando consciência da nossa postura. Voltando a esse momento que aqui estamos. Todos bem? Alguém gostaria de compartilhar conosco que momento especial foi esse? De forma breve, para que todos possam, ou a maioria possa compartilhar. Pode compartilhar pelo chat também, tá? Não necessariamente preciso abrir o áudio. Como nossa sala está bem tranquila em número, a gente pode abrir o microfone para falar, se vocês preferirem. Só que a gente pede a brevidade aí nos comentários para a gente dar oportunidade para outros companheiros.
Conta, Beth, para nós. Ô, Cíntia, lembrei das brincadeiras de pega-pega na rua, que minha mãe nunca deixava a gente brincar na rua, e quando dava essa escapada era uma felicidade, as crianças da rua brincando de duro mole, pega-pega. E também a coisa gostosa, quando o meu avô chegava e trazia aqueles pacotinhos de pipoca, aquela pipoca vermelhinha, assim, adocicada, que até hoje eu como com muito prazer. Quando ele vinha nos visitar, ele trazia um pacotinho daquele para cada um. E é bem gostoso. Que bom, obrigada, Beth. Quem mais? Eu lembrei muito que, quando eu era criança, meu avô tinha um sítio na represa de Furnas, a gente costumava ir para lá, passar fim de semana, férias, momentos felizes. Que bacana, obrigada, Guilherme. A Denise ia falar? O meu foi o Natal, quando todos os meus primos vinham e a gente dormia todo junto na sala da frente, coloca todos os colchões, todo mundo. É farra boa, né? Que quando junta primo. Guerra de travesseiro. Obrigada, Denise. Mais? Eu lembrei quando estava aprendendo a andar de bicicleta, porque eu tenho os machucadinhos até hoje no meu joelho, e na descida da rua de casa, toda vez que eu descia, ia fazer a curva, eu caía. E lembrei de todo o processo, né, de diversão, de estar na rua, aprendendo esforço, mas também ter aprendido, né? Foi a lembrança que veio gostosa, que eu estou andando bastante de bicicleta aqui. Bacana. Obrigada, Evelyn. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu lembrei dos batizados, aniversários, casamentos de boneca, né? Os casamentos que eram feitos na igreja, que o padre expulsava a gente, fechava a igreja, a gente ia fazer em frente da igreja, na escadaria, né? Me fez lembrar disso, o gosto, o cheiro das coisas. Muito bom, obrigada. Que bom, Gil, obrigada. Quem mais? Acho que a Elis participou aqui no chat. Deixa eu ver. Pode escrever, Elis, a gente lê aqui para o grupo. Alguém mais gostaria de compartilhar? Acho que é tanta coisa que a gente tem, porque na minha cabeça veio uma enxurrada. Também morei um ano num sítio com a minha avó, tinha que pular uma cerquinha, meu tio fez 2 toquinhos para poder, eu, pequenininha, poder pular a cerca para ir do outro lado, onde tinha um rio, pegar lambari com a peneira com eles. Então, eita, momentos gostosos daqueles no meio do sítio, viu, com a minha avó. Minha avó era um anjo de luz para mim. Então, muita saudade dela. Muito bom. Bacana, Elza. A Elis colocou, recordei de um momento quando era criança e conversava com a minha tia toda noite antes de dormir. Ligava só para dizer que amava. Ela foi um exemplo de educadora com relação aos valores morais. Sendo ela evangélica, aprendi bastante com a sua conduta. Bacana, Elis, é isso mesmo. A gente aprende, né, com todo mundo. A Socorro falou do carinho da avó, né, quando era criança. Isso são momentos que marcam a nossa vida, né? E aí eu pergunto para vocês, o que essa experiência que nós tivemos agora tem a ver com educação moral, educação espírita da criança? O que tem a ver com a evangelização numa linguagem aqui do Brasil? Ou não, não tem nada a ver? Obrigada, Graziela falou do carinho, da ternura da vovó. Que bom. O que tem a ver com a nossa proposta em educar moralmente as crianças, em evangelizar, falando aqui do Brasil?
Tudo era aprendizado, né, Cíntia? E alegria, e eu acho que isso a gente... E esse sentimento de família, de pai, mãe, avós, primos juntos, essa convivência amorosa e fraterna, eu acho que isso falta muito ainda, está muito... Hoje a gente se distanciou, né? Na minha idade, a gente tinha mais esse contato, e hoje eu acho que não tem tanto, e as crianças de hoje não vivenciam muito isso, né? Que é celular, esses brinquedos modernos, mas a gente era brincar de duro mole, de fazer chinelinho de papel, eram momentos assim tão simples, mas que, né, brincar de professorinha, de pai e mãe, quer dizer, era um prenúncio daquilo que a gente seria mais velho, né? Sim. Cíntia, Sim. eu percebo assim que pelos relatos de todo mundo, e a gente se lembra das coisas que a gente viveu e não necessariamente das coisas que as pessoas nos falaram, né? Talvez a gente não se lembre do conteúdo desses momentos, o que estava sendo conversado, do que o primo falou, mas a gente lembra da emoção que a gente viveu naquele momento, está todo mundo dormindo junto na sala. Então, eu acho que isso é um prenúncio do que a gente constrói desde a infância. Esses momentos que estimulam sentidos, que estimulam uma conexão que é muito mais emocional do que racional, do que cognitiva, né? Você veja, você foi estimulando, inclusive, a gente chega a lembrar dos cheiros, a gente chega a lembrar do gosto que tinha alguma coisa que a gente comia, a gente lembra da farra, da alegria, do riso. Eu acho que... E a gente lembra pouco das falas, né? Do conteúdo verbal das coisas, e eu acho que isso... A gente trazendo, já que foi a sua última proposição, para esse universo da evangelização ou da educação espírita de bebês, deve reproduzir isso, assim, experiências, momentos, emoções ali conectadas, muito mais do que um formalismo, muito mais do que é construído, porque a emoção toca o espírito, e a gente pode falar espírito aqui, né, nesse ambiente que nós estamos, senão a gente falaria toca o indivíduo, mas toca o espírito, e isso é levado para além de uma existência. Então, acho que essa experiência nos permite sentir o que é promovido num ambiente como o da educação espírita de bebês. Posso falar, Bacana. Cíntia? Sim, Luciana. Eu penso que a empatia, porque tantas vezes a gente esquece que a gente já foi criança, que a gente já fez bobagem, que a gente já pensou assim, porque é um espírito infantil ainda, né? Com corpo de criança e com todas essas necessidades de descoberta, e passa pelas fases normais da psicologia. A nossa fé é completamente de mãos dadas com a ciência. Então, existem as fases normais, emocionais, né? Cada etapa de vida da criança, da insegurança emocional da criança. Então, eu penso que quando a gente volta, quando a gente faz esse exercício que você fez, é como se a gente também se tornasse um pouco parecido. Não sei se eu estou certa, mas como se a gente tivesse assim, peraí, eu estou olhando aquela criança, mas eu fui criança. Porque é tão fácil, às vezes, a gente tem como adulto, a gente olha e faz, não entende, né? Aí faz, mas olha isso, mas você já fez isso. Então, todas vão passar pelas mesmas experiências de infantis. Então, para mim, foi muito essa questão da empatia, da compaixão, dessa questão mesmo de incompreensão do outro como ele é, com todas as limitações infantis, deste corpo infantil, jovem. O espírito pode ser antigo, mas o corpo ainda é jovem, ainda tem uma certa limitação. É isso. Obrigada, Luciana. Mais alguma contribuição? O que tinha em comum nos relatos que nós ouvimos? Qual era o aspecto comum, o elemento que era que todos trouxeram na fala?
Alegria. Alegria. O que mais? Estar juntos. Alegria é o quê? Todas eram memórias afetivas, né? Todas as memórias envolviam vínculo, afeto, sentimento, né? Isso. Todas geraram emoção. A emoção. Emoção. Então, o que nós temos percebido na prática e na ciência, graças a Deus hoje na ciência também, é que tudo que está carregado de emoção permanece na memória. E aí a gente pode dizer que na memória espiritual. E aí eu pergunto, como nós estamos convivendo com as nossas crianças? Gerando que tipo de emoção? Porque hoje nós estamos aqui numa sala de Zoom, compartilhando as nossas experiências da infância. Será que daqui 10, 15, 20 anos a gente vai estar aqui numa sala de Zoom ou presencial e as crianças que conviveram conosco vão estar aqui colocando, expressando a alegria de ter vivido com a gente, de lembrar das brincadeiras, da farra, da convivência, do cheirinho, do abraço? Será que nós estaremos marcando positivamente essas crianças? Estamos marcando, de que forma nós estamos marcando para que essas crianças tenham na sua memória espiritual arquivos afetivos? De que forma nós estamos convivendo com elas? Então, a evangelização, a educação espírita, se propõe a transformação moral. Mas a transformação moral, ela só acontece quando existe uma conjugação, tanto do saber, quanto do fazer, quanto do sentir. E aí nós que chegamos nessa instância, nesse momento de perceber, de conhecer e compreender melhor a criança até os 3 anos de idade, nós vamos perceber que todas as experiências que essas crianças vão participar precisam ser carregadas de emoção, para que essa emoção possa solidificar os conhecimentos na memória, possa fazer com que essa compreensão até da doutrina espírita seja permanente e realmente vá fazer parte dos arquivos do ser espiritual. Então, a gente começa a perceber que, na medida em que nós temos essa consciência, nós vamos também proporcionando a nós e as outras pessoas, sejam elas crianças ou jovens, momentos carregados de afeto, de emoção, para que realmente isso permaneça na história de vida do ser. E é isso que a gente fez hoje. Nós resgatamos a nossa infância lá na memória, nos sentidos que ela teve na época, lembramos desses sentidos. E por que essa memória e não outra? Por que essa memória e não uma experiência, por exemplo, na escola ou em algum outro lugar? Porque, na verdade, essa memória é a que marcou nosso coração. E o papel da educação espírita é exatamente esse, marcar as almas com amor, com a doutrina, com o evangelho. E é isso que nós nos propomos, desde os bebês. E aí, entrando um pouquinho, faz sentido isso que nós falamos? Faz sentido para vocês? Sim, plenamente. Uhum. Até Alguém hoje. Gostaria? Sim, não é só de crianças, Cíntia, para os adultos também, na Casa Espírita. Perfeito. É por isso que, às vezes, algumas palestras marcam mais a nossa memória, a gente fica lembrando daquele. Por quê? Porque existem ali conteúdos que nos remetem à parte emocional, que nos emocionam, que fazem conexões afetivas com algum momento da nossa história. E aí a gente acaba lembrando mais, registrando de maneira mais efetiva aquele momento. E aí, por isso, alguns palestrantes, algumas pessoas marcam mais as nossas vidas do que outros. Porque justamente
essas experiências dialogam com as nossas experiências internas. E a evangelização, a educação moral é apenas isso, é uma conversa com as nossas experiências internas, trazendo ali sentido espiritual para a nossa vivência. Ok? Podemos seguir? Tá. Então, vamos falar um pouquinho de evangelização e educação espírita de bebês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A gente vai fazendo da seguinte forma. Nós vamos trabalhando com o PowerPoint, mas eu vou parando para a gente conversar. Ok? Vou parar aqui um pouquinho, que ele não está querendo. Só um minutinho. Agora sim. Estava aparecendo bem, Cíntia. Mas ele não estava... Deixa eu ver. Ele não estava apresentando, Acho que só né? está a Agora tela sim. cheia, né? Agora ficou agora a tela sim. cheia. Porque... isso. Então, a educação espírita até os 3 anos, né? Nos primeiros anos, princípios e práticas. Então, o que vem a ser, né? Esse mundo da educação espírita nos primeiros anos, né? Nesse primeiro instante. Nós vamos compartilhar com vocês um trechinho de uma atividade realizada aqui no Centro Espírita em Goiânia, em que nós trouxemos uma ideia, né, do que só para quem não conhece nada da evangelização espírita, da educação espírita de bebês, possa ter uma noção daquilo que é feito aqui de forma presencial, mas que foi feito durante a pandemia de forma virtual e com muito sucesso, né, dentro das possibilidades, né, que eram nos dadas nesse sentido. Só um minutinho, que eu fiz uma coisa que eu já aprendi que não pode. Tem que compartilhar o som. Está apresentando? Não, a gente está vendo o slide, mas não está rodando ainda o vídeo. Agora que ele veio, né? Vamos ver se agora ele vai para o modo de apresentação. Está meio lento. Só um minutinho, gente. Bom, então aqui é um trechinho dessa atividade e a gente vai comentar. Preste atenção que a gente vai comentar em seguida. Ele jogou muitas sementinhas nos corações de todas as pessoas. E essa sementinha, ela vinha com muita luz assim, não? Sabe? Que fofura. Peraí. Aí,
Sementinha de amor veio com tanta luz, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Sementinha de amor veio com tanta luz, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Sementinha de amor, lalaia, laia, vem com tanta luz, lalaia, laia, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Mas o que é esse barulho aqui na dúvida de assim, de assim? O que será isso aqui? Gerson, tem uma dessa aqui pra casa, mamãe, pra gente brincar com esses bebês? Ó, tem. Ah, eu quero ver quem vai ficar bem pertinho desse barulhinho que faz assim, quando a sementinha cai no nosso coração, não é? Faz um barulhinho assim. A boca é toda pra boca. É mais de boca. Nossa, mas que tanto de barulhinho as sementes fazem. São os barulhinhos das sementes caindo no nosso coração, é? Olha! Sementinha de amor veio com tanta luz, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Sementinha de amor veio com tanta luz, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. E aí, o que a gente observou? O que vocês perceberam, sentiram? Quais foram os sentimentos que vocês perceberam aí nos corações? E assistir um trechinho? Bem tranquilo, quem quiser participar. Primeiro me deu saudade das minhas aulas presenciais. E depois me veio um sentimento assim de muito envolvimento entre todos, né? Vendo todos ali, eu senti uma conexão da turma, né? E isso por todos os recursos utilizados, né? Sejam os sensoriais, a música, tudo, né? Eu senti uma conexão muito grande ali. Mais alguém? A Peppa, que alguém acho que colocou, não sei. Algum comentário? Cíntia, eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho. Meu Deus, como eu acho importantíssimo pensar no ventre, pensar no bebezinho de 1 mês, que tudo ele vai acostumando semana após semana com aquele sonido, com aquela música, com aquele cântico, com aquela informação, com a imagem de Jesus, com o modo da mãe falar com carinho, de receber o carinho dos demais amiguinhos, de socializar com as demais crianças, cresce o grupinho unidos para esse trabalho de ser amanhã depois, né, com 7 anos, 8 anos, jovens, bem conectados com o trabalho, não tem nada de fantasmográfico, e recebe a informação correta da fonte, sem mistérios, né? Sem ter obrigações outras que não seja realmente uma boa educação e a interação pais e filhos, amiguinhos entre amiguinhos, né? Educando e educador. É algo assim fantástico. Meu Deus, como todo mundo deveria abrir os olhos e investir nisso. Não, já estamos atrasadíssimos, como disse Maria Montessori. Sim. É verdade. Sim, Graziela. Uma coisa que eu acho muito interessante é trazer os elementos da natureza, né? A sementinha, a terra, porque são elementos que são concretos, né? Que a criança pode assim, sentir melhor, exemplo que a gente vê no dia a dia.
Então, acho que trazer esse evangelho com elementos da natureza, a água, a chuva, a terra, acho que é muito rico, acho que enriquece muito e dá bastante concreteza, né? É muito concreto, por exemplo. Eu adorei. Bacana. Tudo bem? Mais alguém? Ô, Cíntia, essa fase, né, que a criança está ainda tão mais próxima do mundo espiritual, imagina a importância que é esse momento, e está falando, já tocando nessa parte sensitiva do bem, da moral, de maneira assim tão sutil. Nossa, o quanto que isso não deve enriquecer esses espíritos retornando, né? Que vão estar mais receptíveis, guardando essas informações, somando as que ele já tem, que trouxe. É realmente um momento muito especial, que a gente, né, antigamente não parava para pensar, né? Mesmo a evangelização normal da sua ali a partir dos 5 anos, né? Mocidade, isso demorou tanto para ser conscientizado que deveria acontecer, que deveria ter na casa espírita, né? Então, a luta lá daqueles que Leopoldo, e acho que foi Leopoldo, né, que implanta, e vocês agora aí já desde bebê, maravilhoso, maravilhoso. E, na verdade, o bebê, os espíritos que estão reencarnando, né, pediram veementemente, né, para serem recebidos com a orientação, né, da doutrina, do Mestre Jesus, porque realmente são espíritos que já tiveram outras oportunidades e que agora precisam ser encaminhados, reorientados na reeducação. E aí, se a gente for compreendendo, dentro dessa perspectiva do trabalho com as crianças até 3 anos, né, a partir de até 3 anos, nós vamos tentar compreender um pouquinho o que vem a ser a educação espírita de bebês, a fundamentação, os princípios desse trabalho. E aí, dentro dessa ideia, nós vamos trazer ali a educação moral, né, logicamente, como base desse processo todo. Por que a gente traz essa ideia de maneira a ser considerado um princípio? Porque muitas pessoas, às vezes, confundem a educação espírita para bebês como um momento de você superestimular a criança, trazer conteúdos que, às vezes, nem estão no momento ainda de serem trabalhados, né? Esquecendo que aquele processo ele precisa culminar na educação moral, ou seja, na transformação moral para além do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, nesse instante, nós vamos perceber que a doutrina espírita ela é um meio de se promover a educação moral. Então, a nossa meta é a transformação da moral espiritual desses espíritos, né? Desse bebê, dessa criança, buscando ali possibilitar, oportunizar momentos de exercício no bem, de descobertas das virtudes, de estímulos nesse sentido, para que essa educação moral realmente aconteça. Isso só vai acontecer, né, de maneira clara se nós tivermos também a consciência desse momento inicial. Como nos diz Allan Kardec no Evangelho, né, no capítulo 8, né, nesse momento, nós estamos ali nos primeiros anos, né, com uma oportunidade muito grande de se alcançar verdadeiramente esse espírito, porque ele ainda não se encontra inteiramente integrado à matéria. Então, ele pode ainda sentir e perceber a subjetividade desse mundo espiritual, da ambiência que nós construímos em torno da evangelização, do momento da educação espírita, para que ele possa, sim, ser despertado e seja desenvolvido nas suas virtudes. E é a partir do nascimento
vamos até dizer que até antes do nascimento é possível você já envolver esse espírito no momento da gestação, na pré-concepção, que é antes ainda da concepção, já envolvendo aí na ambiência espiritual necessária para que ele fortaleça as virtudes que existem no seu coração e caminhar de maneira mais segura na sua jornada reencarnatória. E dentro dessa ideia, nós precisamos compreender o bebê como espírito imortal. Aí parece assim, mas Cíntia, isso é óbvio, né? Todo mundo é espírito. Ok. Só que às vezes nós nos esquecemos de que esse bebê, com 3 meses, 4 meses, ele já é um espírito que traz ali as suas bagagens, que traz potencialidades, habilidades a serem desenvolvidas, que trazem ali uma possibilidade de reeducação moral, e vem com essa busca. E aí, nós podemos, na verdade, nos envolver nessa tarefa, porque nós sabemos que o bebê, mesmo em tenra idade corporal, já consegue assimilar, apreender todas as propostas e atividades que estão sendo ofertadas ali no momento da evangelização, né? E aí a nossa intenção aqui não é trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, mas sim trazer de forma a fazer sentido para esse bebê. Então, quando nós compreendemos que o bebê é esse espírito mortal, inclusive, né, a criança maior também, que às vezes a gente fica planejando atividades para a criança, ou então exigindo, né, atividades e comportamentos da criança pela idade que ela tem. Não, todas as crianças de 5 e 6 anos gostam de jogos, todas as crianças de 3 aninhos gostam de cantar. Então, você está buscando as características por causa da idade, da faixa etária. E nós nos esquecemos de que ali existem espíritos que já trazem as suas características, potencialidades, bagagens espirituais, desafios a serem reorientados, reeducados, né? E aí imperfeições, e que nós precisamos ter um olhar para além da matéria para compreender esse processo de educação moral. Então, o bebê, quando chega até nós, no centro espírita ou na nossa casa, ele precisa ser visto como esse espírito que já traz várias encarnações aí no seu histórico. Então, ele precisa ser compreendido dessa forma, para que a gente possa pensar as atividades a serem desenvolvidas com essa criança de maneira ampla, a alcançar a sua memória espiritual, ali no diálogo com o seu padrão, né, de comportamento. Então, esse é um princípio básico da evangelização de bebês, da educação moral. E agora a gente vai falar um pouquinho de aprendizagem. Eu vou colocar esse vídeo. Professor Einstein, if you had just one question. Só um minutinho. É um trechinho do documentário Começo da Vida, que é um documentário que traz ali os estudos científicos nessa área, para essa faixa etária, e que tem contribuído muito com o nosso entendimento dessa idade, né, das características, da forma de aprendizagem, aquilo que é possível de se compreender, aquilo que precisa ser estimulado, né? E aí nós vamos assistir esse trechinho. Anotem aí os pontos que vocês acharem mais relevantes, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vou voltar aqui um pouquinho. Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second
the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abre o olho já tá sentido desde da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno. Não, tá bom, fique quieto. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from videos, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother? Como tu mesmo me disse agora, não foi? Desde que continuar, a gente tem que ser assim. Se não consegue, tem que ter força para... Por isso que eu te falei, porque, entende? Eu parei aqui um pouquinho, porque tá tendo um áudio misturadinho aí. Como é que é? Quem é? Tá com o áudio aberto? Ah, tá. Acho que agora parou. Vamos lá, continuar. This whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over, so you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world. E aí, queridos, quais os pontos que chamam a atenção nesse documentário? Quem quiser assistir o documentário todo, tá? Tem no Netflix, tem já no YouTube, e aí vocês podem assistir, é muito interessante. Mas nesse trechinho, nesse trailer que nós separamos, o que chamou a atenção? A própria ciência, né? Trazendo a importância, né? De que desde o feto, de tenra idade, é um ser vivo ali, inteligente, para ser burilado, com toda a bagagem. Quem mais? Acho que a importância de moldar a criança nesses primeiros anos e importância de estar presente, né? Criar um vínculo com a criança. Exato, Guilherme, isso é bem importante, né? Na verdade, nós somos, né, esse presente para a criança, porque o mais importante não são os brinquedos, a tecnologia, as oportunidades materiais que a gente oferece, são importantes, mas fundamentalmente é a nossa presença. Nós somos
aquilo que realmente vai fazer a diferença, né? Então, a criança que cresce com afeto, ela afeta o mundo de maneira positiva, né? Mais algum comentário? Graziela, acho que abriu Sim, o áudio. eu acho que me remeteu muito, assim, à questão da grandiosidade da vida mesmo, né? Esse presente, a oportunidade que Deus, ele nos dá com um bebezinho, né? Ou seja, mãe, vó, tia, no nosso caso, que a gente está estudando a evangelização. Então, é uma responsabilidade que todo mundo tem, claro, em diferentes aspectos, em diferentes graus, mas é uma responsabilidade que cada um com seu papel tem com essa grandiosidade, com esse presente que Deus manda para a gente, né? E bendita essa doutrina que ela nos dá ferramentas, né? Que a gente possa trabalhar. Perfeito, Graziela, é isso mesmo. A doutrina nos dá ferramentas, né? Para evangelizar, para educar e também para nos educar e nos evangelizar, né? Que é uma forma muito coerente, né, de trabalho. Mais algum ponto que chamou atenção? Sim, Elza. Eu só queria mencionar que a Fabrícia está aqui, que é também, junto com a Luciana, do Departamento de Educação da base. Ah, então, bacana. assim, eu não sei, eu não tinha visto antes que ela estava aqui, porque eu estava assistindo o filme, né? Mas é extremamente importante. Para mim, tudo isso é muito importante. Eu não sou psicóloga, né? Só um pouco da educação para a faculdade, né? Mas eu tenho que rever e reformular os meus próprios conceitos do que quando eu tive meus filhos, mas praticamente eu não estava longe do que está sendo feito aqui. Todos os brinquedinhos eram feitos à mão, os livrinhos eram feitos à mão, contada historinha à mão. Então, graças a Deus, hoje eu tenho retorno do que como eles são, não é? Calmos, tranquilos, resilientes, empáticos. Então, graças à educação que, né, também o meu esposo já era filhos de espíritas, né? Já foi criado em berço espírita, então faz uma diferença muito grande isso. Eu peguei o bonde andando e aproveitei tudo. Bacana, obrigada, Elza. Seja bem-vinda, Fabrícia. Vocês viram que apostar na educação infantil melhora a economia? Quem viu isso lá no documentário? É mais barato investir na educação infantil do que nas consequências de uma má educação na base. E não é a gente que está falando isso, né? São os estudos científicos, economistas, são pessoas que estudam todos esses aspectos, né? Para poder chegar a conclusões assim. E, de alguma forma, nós sabemos por quê, né? Porque se nós acolhemos, recebemos esse espírito, quando ele chega na Terra de maneira afetiva, acolhedora, espiritualmente educativa, né? Na forma como realmente nós precisamos receber os espíritos aqui, nós vamos estar contribuindo para espíritos mais equilibrados e, consequentemente, pessoas que vão estar agindo e interagindo no mundo de maneira mais consciente e mais saudável, né? Vamos continuar. Se depois vocês quiserem colaborar mais, só chamar a atenção aí que a gente para, tá? Opa. Aqui. Então, a internet aqui hoje não está ajudando, mas a gente tem persistência, né, gente? Deixa eu ver como é que ela está aqui. Esse documentário, até falando um pouquinho sobre ele, é bem importante, bem interessante. Quem puder assisti-lo integralmente, né, vai ter uma surpresa muito feliz, porque ele realmente é muito interessante dentro dessa perspectiva toda, né, de compreensão dessa primeira fase do desenvolvimento. Aqui.
Bem, então, esse momento que a ciência traz, de alguma forma, é o que a gente já conhece pela doutrina espírita, né? Que a educação moral, ela tem muito mais acesso ao espírito na fase em que ele chega aqui na experiência corpórea, né? Então, tudo que nós pudermos trabalhar, né, dentro dessa perspectiva educativa, nós vamos conseguir de maneira mais efetiva se nós começarmos desde o começo, desde o início, né, dentro dessa ideia. E aí nós vamos compreendendo... Não está me aceitando compartilhar. Bom, eu vou fazer da seguinte forma, para a gente não perder tempo. Eu vou compartilhar do jeito que está aqui. E aí eu faço assim, ó. Eu amplio aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo. Dá para ver só a parte do lado? Dá para acompanhar, assim? Que ele não está aceitando... Tá bom. Vamos ver se às vezes, tá bom. às vezes ele aceita. Ele faz aqui no meu computador, mas não faz aqui no compartilhamento. De repente, então, você pode diminuir o tamanho da aba. Puxa para isso. Será que dá certo? Assim? Ele tem que ficar aquela setinha. Não está nem aceitando a setinha. Tá, tudo bem, então. Aqui. Tá dando para ver, achei. fica tranquilo. Assim? Não, você tá eu mexendo... acho que vai ter, só para a gente não ter que mexer na parte... Mas tá dando para ver, tá tudo bem. Tá, eu vou tentar uma última vez. E aí eu não mexo mais. Toda vez que eu volto, ele volta com dificuldade de... Cíntia, como eu estou gravando, esse vídeo que foi apresentado, ele não tem problemas dos direitos autorais de estar nessa apresentação? Não, ele é do YouTube, ele tem já todos os direitos, e o outro também, que é um vídeo que a gente usa. Todo esse material, ele é usado nos cursos de formação. Pode ficar tranquila, tá? Pode ir tranquila que isso aqui já é material de trabalho mesmo. Bom, então eu vou seguindo aqui, para a gente vai compartilhando aí do ladinho, para vocês irem vendo. Então, dentro dessa ideia de que o bebê consegue assimilar, consegue aprender desde a mais tenra idade, justamente porque é um espírito ativo que está chegando ali numa proposta de reeducação, mas também visto pela ciência como um momento base, né? Tudo ali, toda a base do ser humano, do desenvolvimento é feito de 0 aos 3 anos, dizem os cientistas. Então, a ciência, em consonância com aquilo que nós entendemos da doutrina espírita, nos leva a compreender que é preciso também uma metodologia diferenciada para atingir esse bebê, para atingir essa experiência marcante que nós nos referimos aqui no início. Então, uma metodologia que seja interativa, aquela em que o bebê participa, para que ele veja sentido na atividade que está sendo feita, né, com ele. E aí, dentro dessa ideia, nós vamos trazer a questão da ludicidade, porque tudo que se faz com as crianças nessa faixa etária precisa envolver a ludicidade, porque é desta forma que a criança interage e compreende o mundo. Justamente porque a ludicidade traz o impacto nas emoções, abrindo portas para as aprendizagens. De que forma isso acontece? Então, quando a gente faz uma atividade com o bebê, ele se emociona da maneira dele. Então, os bebês se surpreendem, tem bebês que choram com os fantoches, que têm medo, tem bebês que querem abraçar o boneco, tem bebês que sorriem, acham bom aquele boneco interagindo. Então, você vai ali despertando emoções e fazendo conexões com essa aprendizagem, porque assim como nós vimos no início,
tudo que traz emoções, que nos conecta com a parte afetiva, emocional, a parte dos sentimentos, vai nos possibilitar os registros na memória espiritual. E aí, da mesma forma que nós percebemos isso na infância, na educação, né? Nesse momento inicial, nós também lembramos quando Paulo nos traz que muitas vezes aquilo que eu quero eu não consigo fazer. Então, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa fala de Paulo de Tarso, ela é muito verdadeira, porque ela traz à luz, né, vamos dizer assim, as nossas dificuldades, enquanto seres espirituais mesmo, de fazer a nossa transformação moral. Muitos de nós sabem, às vezes, de cor, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e todas as obras de orientação dos Espíritos, mas que nós ainda carregamos em nós a dificuldade de fazer a nossa transformação moral. E por que isso acontece? Por que eu não faço o bem que eu quero, que eu conheço, que eu estudei, que eu li lá nas obras, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda continuo fazendo? Por que essa educação moral também ela é difícil para mim? E aí no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, no item 4, Kardec traz de maneira muito, muito clara, né, que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Porque o Espiritismo ele vai levar os resultados, aí nós vamos falar do homem de bem, que é o item anterior, que caracteriza o verdadeiro espírita, né? Mas que ele precisa, além de ser bem compreendido, bem estudado, bem entendido, ele precisa ser bem sentido. E aí um questionamento que a gente deixa, né, no ar para cada um fazer a sua reflexão, de que forma nós temos sentido os ensinos, né, da doutrina espírita, de que forma nós temos sentido as orientações que os espíritos nos trazem. Nós temos, às vezes, compreendido o texto, mas, às vezes, aquilo não tem eco nos nossos corações, não tem aquela reverberação necessária para estimular a mudança do hábito. E aí nós vamos ainda, né, na Gênesis, no capítulo 18, os tempos são chegados, onde os espíritos orientam que o homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Na verdade, esse é o nosso maior desafio do século, porque a inteligência ela está amplamente desenvolvida, pelo menos na maioria das instâncias, mas elevar o sentimento tem sido o nosso maior desafio. Descobrir as emoções, trabalhar esses sentimentos que chegam, ressignificar todo esse conteúdo interno que nós trazemos a partir dos estudos da doutrina, tem sido, sim, os nossos maiores desafios nesse sentido. E na evangelização e na educação espírita também acontece dessa forma. E aí Francisco Mora, que é um estudioso da área da educação, nos traz que é preciso acender uma emoção no aluno, que é a base mais importante sobre a qual se apoiam os processos de aprendizagem e memória. As emoções servem para armazenar e recordar de uma forma mais eficaz. Então, é preciso que nós tenhamos essa junção, que a gente tenha essa integração daquilo que é emoção, daquilo que é cognição, daquilo que é ação, para que realmente esses eixos se complementem, dando sentido ao ensinamento. E aí nós vamos perceber até agora que pode ser que vocês não se lembrem muito das minhas falas, mas pode ser que vocês se lembrem mais tanto daquela vivência inicial, onde nós nos lembramos ali da nossa infância, dos nossos momentos como criança, quando criança, ou então vocês vão se lembrar daquele trechinho da atividade que eu apresentei para vocês, da evangelização de bebês aqui em Goiânia. Por quê? Porque são momentos que despertaram emoções nos nossos corações. E esse é o caminho. Nós precisamos trabalhar
com a emoção, com o sentimento, dando significado ao conhecimento, para que ele realmente permaneça mudando e transformando os nossos hábitos. E aí nós vamos perceber como que esse contexto é influenciado no campo dos bebês. Os bebês, eles têm um método científico, sabiam? Os bebês têm um método científico. Eles criam hipóteses sobre o que acontece no mundo e eles tentam confirmá-las. A base do método científico é o brincar. Então, tudo que se propõe com o bebê para ser desenvolvido numa perspectiva de aprendizagem, é necessário que o método seja o brincar, que seja a ludicidade, que seja a leveza da brincadeira, da vivência, da experiência. Justamente porque a criança nessa idade, ela se conecta com a sensorialidade. Ela está ali aberta, com todos os sentidos, buscando experiências diferentes que tragam significado. Então, o bebê, ele tem no brincar a sua atividade séria, vamos dizer assim, né? Se o método é o caminho que segue para atingir determinado objetivo, podemos dizer que a base do método científico do bebê é o brincar. A brincadeira é o principal veículo de aprendizagem da criança. Então, é muito interessante. Quem já viu uma criança, um bebê que joga o brinquedo no chão, aí a mãe vai lá, pega, aí ele joga de novo, aí o pai vai lá, pega, ele faz isso várias vezes. E qualquer objeto que você dá, a criança põe na boca, bate, às vezes põe na boca de novo. Então, eles criam hipóteses, né? Então, se eu jogar o brinquedo no chão, que som que faz quando ele cai no chão? Será que a minha mãe vai pegar de novo? Aí ele joga de novo, para tentar reafirmar aquilo que ele propôs. E assim ele vai fazendo com todos os seus conhecimentos. Vai criando hipóteses e testando essas hipóteses para construir aí, a partir da brincadeira, a sua própria aprendizagem. E na educação espírita dos bebês, isso acontece da mesma forma. É preciso que a gente haja e tenha essa integração do sentir, do pensar e do fazer. Inspirados em Pestalozzi, que traz os eixos de aprendizagem, nós vamos compreender que o bebê precisa sentir. Ele tem que abraçar o bonequinho ali, Jesus, quando ele escuta a mensagem. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Então, quando nós conectamos o sentir do toque, do boneco que é fofinho, que é cheiroso, que é macio, quando eu conecto com a mensagem cantada que eu estou ouvindo, né? Eu vou ali construindo o pensamento a partir da mensagem da música, que quando nós fazemos o bem, nós estamos abraçando a Jesus. Quando a gente enxerga além, nós estamos também sendo abraçados pelo Mestre, né? E aí isso me gera possibilidades de ações, o fazer do bem. Então, o abraço no coleguinha, o beijo na mamãe, as manifestações de carinhos que são construídas nessa idade. Crianças que são recebidas desde o berço com afeto, são crianças que têm afeto e podem afetar os outros de maneira positiva. Então, nós construímos essas possibilidades de vínculo quando nós nos vinculamos às nossas crianças de maneira efetiva e verdadeira. E isso é uma construção de relação. E aí, na evangelização de bebês, nós vamos perceber que nós precisamos criar e construir experiências inesquecíveis, porque são só essas que vão ativar a memória espiritual. O que mais nós queremos? Nós queremos que as crianças tenham virtudes, transformem-se ali, naquele momento elas possam ser fortalecidas na fé, na alegria, na perseverança, para que elas caminhem pela jornada reencarnatória de maneira segura,
consciente, saudável. Mas para isso nós precisamos construir e possibilitar experiências inesquecíveis, como esse abraço ao nosso amigo Jesus. Será que essa criança tem consciência desse abraço? Ainda não, ela não sabe quem é esse boneco, que ele representa Jesus. Mas ela só está arquivando no seu coração a experiência gostosa de abraçar o boneco fofinho, de ouvir a música, porque essas são as impressões que vão ficar na memória, para depois, no momento onde elas tiverem o desenvolvimento cognitivo avançado nesse sentido, na compreensão simbólica, elas possam perceber a conexão daquele gostoso de abraçar o boneco com Jesus sendo nosso amigo de todos os dias, né? E aí nós vamos percebendo que as crianças precisam dessas memórias. Aqui é uma atividade que a gente fez, né? Que é a rede de Jesus na parábola dos talentos, que a gente trabalha com as crianças. Então a gente traz essa brincadeira de balançar a criança ali, né? Baixinho, e faz coração e pensamento, onde estão os meus talentos? Na rede de Jesus, brilhai a vossa luz. E aí você vai balançando e trabalhando a mensagem. E as crianças vão se emocionando, porque naquele momento é algo muito especial, porque conecta com a emoção, com o sentimento de estar ali naquele local gostoso, né, colorido. Isso vai, na verdade, estimulá-la, né? Aqui eu acho até que, vamos ver se ele vai. Tá. E aí nós vamos percebendo, né, que o interesse e a atenção desse bebê são despertados quando a gente impressiona os sentidos com o colorido, com o sonoro, com os aromas, com as texturas, com o movimento, que é dessa forma que nós vamos chamar a atenção dessa criança. É dessa maneira que nós vamos buscar ali nos conectar com a sua concentração, para que a mensagem que seja ali o objetivo da atividade desenvolvida na educação espírita, no momento da evangelização, possa ser despertada nos seus corações. Para isso, essas experiências precisam ser significativas, precisam alcançar a emoção, o coração, para que realmente faça sentido. E aí, as atividades vivenciais são realmente aquelas mais significativas que nós vamos ofertar a essas crianças, né? Então, a evangelização espírita de bebês, o objetivo é favorecer a vivência da mensagem evangélica e o fortalecimento das virtudes, né? Para que esse espírito possa se aprimorar, caminhar de maneira segura na sua encarnação. Dentro ainda dessa perspectiva, né, o bebê, ele conhece o mundo pelos sentidos. Então, a didática, ela precisa ser essencialmente sensorial. Ela precisa despertar as percepções com movimentos, com todas a nossa criatividade, né, para alcançar aí a sensorialidade desse bebê. E aí, da mesma forma, nós vamos perceber que essa situação proporcionada, ela é impregnada de intenso sentimento, justamente porque nós estamos ali envolvendo todos na proposta da mensagem da doutrina espírita, do evangelho, fazendo com que essa mensagem ressignifique as memórias que essa criança já traz de outras existências, né? Por exemplo, quando a gente fala de trabalhar com a natureza, né? Então, se nossa atividade com os bebês seja aprendendo com a natureza, então o que a natureza nos oferta, o respeito que nós temos que ter por ela, Deus que criou todo esse mundo de possibilidades naturais para o nosso convívio, para o nosso cuidado, né? Nós podemos trabalhar com os bebês com painéis no chão, onde eles podem manipular ali os objetos, né? Fazer a composição da árvore, dos bichinhos. É uma forma de vivenciar a criação divina. Mas
A gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa vivência quando a gente leva, por exemplo, para a nossa sala, nosso espaço, os elementos naturais, para que as bebês possam vivenciar, experimentar a textura da terra, a plantinha, a água que molha a terrinha para que a sementinha floresça e frutifique, né? Então, a gente pode levar para a nossa sala essa possibilidade de contato mais próximo com a natureza, ali vivenciando com o elemento concreto. E mais ainda, aprofundando mais ainda, nós podemos levar os nossos bebês ao campo, onde eles vão estar ali percebendo também a criação divina em loco, né? Percebendo outros bichinhos, outros seres vivos que vivem naquele contexto, né? De biodiversidade, né? De formigas, de borboletas, de corozinhos ali, a plantinha que tem uma característica diferente. Então, nós podemos possibilitar que as famílias com seus bebês usufruam, né, desse momento, desse contexto na natureza. E dentro dessa perspectiva, nós vamos estar ali trabalhando com a sensorialidade, com os elementos concretos, com toda a sua percepção de mundo, né, buscando ativar ali da forma lúdica todas as mensagens propostas para aquela atividade. Então, um dos princípios básicos da nossa educação espírita para bebês é a metodologia vivencial que nós apresentamos há pouco. A segunda etapa é a participação da família. A família é parceira, então, e ela é participante ativa. Nós compreendemos o trabalho da educação espírita com os bebês a partir da presença dos familiares em sala. Por quê? Porque naquele momento, os familiares, o papai e a mamãe, são as pessoas de maior vínculo com esse bebê. Isso facilita a adaptação da criança no centro espírita, na salinha, naquele ambiente social. O papai e a mamãe também são os espíritos que estão conectados na sua jornada reencarnatória. E são os espíritos que assumiram o compromisso de recebê-los aqui na Terra. Então, fazem parte desse contexto educativo. E para além da tarefa dos pais de educadores, nós também podemos visualizar uma experiência muito rica dos pais em sala, porque eles também podem aprender como trabalhar com os filhos, buscar ouvir, perceber as características espirituais da criança no contexto social. Muitos pais falam para a gente assim, nossa, então se a gente contar uma história, eles vão ficar quietinhos ouvindo? Eu não sabia que a gente podia contar história para criança nessa idade. Ou então falam assim, quando estava chorando lá em casa, eu cantei a música da evangelização. Oi, meu filho, como vai você? Seja bem-vindo na evangelização. Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração. E aí, sabe, tia Cíntia, quando eu cantei essa música, ele parou de chorar. Então, eu acho que ele reconhece a música. Aí eu digo assim, sim, eu tenho certeza que ele reconhece, né? E assim como os outros conteúdos que ficam ali arquivados na memória espiritual, até eles começarem a fazer sentido quando a cognição da criança vai sendo desenvolvida de maneira efetiva a partir do córtex cerebral. Então, a presença das famílias na sala tem sido de grande alcance, não só pelo compromisso educativo que é delas, mas também pela parceria que se forma. E vou dizer, hein, nos nossos centros, nós não temos mais problema com evangelizadores no centro espírita, porque os pais saem da salinha dos bebês, eles querem permanecer na sala. Então, eles querem permanecer no trabalho. Então, as crianças seguem para outros ciclos e o pai começa a ajudar como trabalhador voluntário, como colaborador do centro espírita na evangelização.
E sem contar que as famílias, quando têm consciência do trabalho, elas deixam de ver o educador espírita como alguém que fica com as crianças ali enquanto está tendo a palestra pública. Ela percebe que há um planejamento de atividade, que não é nada improvisado, existe um estudo, que tudo existe um preparo para que essa atividade aconteça. Então, ele começa a perceber o alcance da evangelização, da educação espírita, e percebe a seriedade desse trabalho. Então, nós trabalhamos em parceria com as famílias. E nós, hoje, na visão prática, hoje nós temos no nosso centro espírita atividades estruturadas com as salas das famílias, que participam dos projetos que são desenvolvidos na evangelização, justamente porque já tem consciência do processo, da importância desse trabalho junto à criança e ao jovem. Então, nós temos aí também a sustentabilidade do trabalho, né? Sustentabilidade do centro espírita, com novos trabalhadores conscientes. E dentro dessa ideia, o bebê vai aproveitando as suas aprendizagens com a emoção, buscando ali integrar as percepções. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas será que o bebê aprende mesmo? Será que ele consegue, né, perceber tudo que está acontecendo, né? Emmanuel nos traz no Consolador que esse período é o mais importante, é o mais propício, justamente porque nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. Então, o bebê ele ainda está, vamos numa brincadeira, ele está mais de lá do que de cá. Então, ele consegue perceber a subjetividade, as impressões, as vibrações, de forma muito mais efetiva do que muitos de nós já adultos, né? E na ciência isso fica muito fácil de entender, porque nós nascemos, né, com o tronco cerebral e o cerebelo, que são responsáveis pelas funções vitais, mas também já nascemos com o sistema límbico, ou cérebro emocional, pronto, que é a área do cérebro que é responsável pelo aprendizado, pela memória e pela emoção. Isso está pronto quando a gente reencarna. Então, o bebê, quando está na atividade de evangelização, de educação espírita, ele tem possibilidade de aprender, possibilidade de memorizar e de se emocionar, né? Então, ou seja, eu posso garantir que há aprendizagem nessa faixa etária. Mas quando que o bebê me mostra? Ah, quando ele começa a desenvolver mais potentemente o córtex cerebral, que aí o pensamento consciente começa a se estruturar. Aí ele vai entender que o Jesus, que é aquele boneco fofinho, que eu tenho uma memória gostosa, um cheirinho, a música, eu lembro da música, aquele é o mesmo Jesus que trouxe os ensinamentos da lei de amor. E que ele é o nosso irmão que está presente nas nossas vidas se eu me conectar com ele por meio das boas ações. Aí o pensamento consciente começa a estruturar a nossa consciência daquilo que foi vivenciado na primeira etapa da nossa vida aqui na Terra, quando bebês. Então, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito, é mais acessível às impressões que recebe durante esse período, né? E nós precisamos aproveitar para auxiliá-lo na construção da rotina construtiva. Emmanuel traz essa ideia e eu gosto bastante disso. Por quê? Porque esse aqui é a diretriz da educação, né? O que é educação? É justamente a instituição de novos costumes, desvencilhando das fórmulas inferiores. Então, nós todos somos seres espirituais que chegam na jornada reencarnatória com uma memória de padrão de comportamento de outras existências, que às vezes é muito difícil a gente desvencilhar disso. O que é o processo educativo? É justamente o exercício dos bons hábitos, dos novos hábitos, na substituição dos velhos padrões. Então, na infância também acontece isso, só que muito mais fácil do que depois, quando a gente fica adulto, né? Muito mais fácil a gente achar novos padrões no começo. Então, aqui a gente brinca, né, que essa é uma atividade que nos ajuda a sentir o outro, né? Que é o lava-pés. Água daqui, água
água de lá. Assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, com a água viva de amor e fé. Então, se são espíritos endurecidos no orgulho, na vaidade, à medida que vão exercitando o servir, o lavar o pé do amiguinho, o ajudar a evangelizador, o educador na sala, ajudar a mamãe, a dar beijinho aqui, abraço, são padrões de orgulho, de prepotência, de egoísmo que vão sendo substituídos por novos hábitos. Agora, precisa de muitos hábitos, né, gente? A gente precisa fazer muitas vezes o bem para poder ir mudando o nosso comportamento de outras existências, né? A partir dessa ideia da emoção, né? Da conjugação aí do fazer, do pensar e do sentir. Da mesma forma, se é um espírito bondoso, generoso, né? Benevolente. Então, esse novo hábito, esse exercício vai solidificando essa virtude no coração desse espírito. Então, a rotina construtiva é a base, podemos dizer, da educação moral, dentro dessa ideia. Só que para fazer isso no centro espírita, tudo precisa de estudo, planejamento, né? Não é algo assim mágico que a gente quer e vai fazendo, não. E também não é nada muito difícil que não possa ser alcançado, mas precisa sim ter estudo, precisa ter planejamento, ter cuidado com a forma de organização. Então, por exemplo, uma atividade, essa eu escolhi uma atividade para trazer para vocês, uma atividade que se desenvolve em 40 minutos com os bebês, todas as atividades estão aqui, né? Lá, 1, 2, 3, 4, 5, e todas têm objetivos, a estrutura de materiais que eu estou utilizando e a fundamentação doutrinária, que é o estudo que o educador tem que fazer para dar conta de proporcionar isso no momento, inclusive porque o educador só ativa no outro aquilo que ele tem, nem que seja no esforço, né? Vamos dizer aqui, ele tem que usar aquilo que ele exercitou. Então, o estudo é a nossa conexão com a inspiração, com os amigos espirituais que cuidam e orientam o trabalho da educação moral. É o estudo que vai nos conectar com eles, né? Até no momento em que nós precisarmos achar caminhos diferentes para os desafios em sala. Então, aqui a gente faz a história, faz a música inicial, que é o nosso bem-vindo, né? O nosso acolhimento aqui inicial. A gente faz a história da parábola dos talentos, trazendo ali músicas que possam ilustrar e despertar a emoção dos bebês com materiais também apropriados. Faz a rede de Jesus, que a gente fez há pouco com vocês. Depois faz uma massagem com bolinhas, né? Trazendo ali a música também. Pode trazer o abraço a Jesus novamente. Enfim, as atividades são estruturadas e são ancoradas, fundamentadas eminentemente na doutrina espírita, para que a gente possa ter arquivo para conduzir a atividade com os bebês, que na verdade não tem 5 meses, 6 meses, 1 ano, né? São espíritos já velhos, né? Que já trazem muitas experiências, mas que estão aqui hoje para reeducarem, né? E a gente reconduzir alguns caminhos, né? Das imperfeições, fortalecendo ali também as suas habilidades. Então, eu vou finalizar aqui essa fala e a gente para um pouquinho para algumas considerações, perguntas, se vocês tiverem. Porque se nós conhecermos os bebês, se nós tivermos a visão desse trabalho de maneira ampla, percebendo a ludicidade, a metodologia ativa, no sentido de trazer a vivência, a experiência, a sensorialidade, a participação presente dos pais, ativa no processo da evangelização, nós vamos estar nos conectando verdadeiramente e alcançando os objetivos propostos nessa atividade no Centro Espírita. Porque se a trombeta der sonido incerto, né, quem se preparará para a batalha?
E aí, se nós não utilizarmos a metodologia que vai realmente dar sentido para essa experiência do bebê, se nós não tivermos o estudo que vai dar fundamentação para as nossas falas, a mensagem, se nós não tivermos ali os pais como parceiros ativos, a trombeta pode não dar o sonido certo, né? E aí esse bebê, esse espírito, ele não se prepara para a batalha da vida, para os desafios que a vida traz, enquanto experiência reencarnatória. Então, nós somos as trombetas, em alguns momentos, nós somos essas trombetas, né? Nós temos que conhecer profundamente a partitura, nós temos que saber, que é a partir do estudo, nós temos que fazer sentido nos nossos corações, sentindo esse conteúdo, esse tema da atividade nos nossos corações. Nós precisamos fazer com esforço a nossa transformação através da boa obra, né? Das boas ações, porque nós somos o medianeiros da partitura, dos músicos, né? E Jesus é a nossa partitura, que tem todos os códigos, né? Que vem aí com a doutrina espírita fortalecer essa lei de amor necessária, né? Que nós precisamos tanto. E aí eu paro um pouquinho para a gente encerrar depois. E aí queria ouvir um pouquinho vocês. Como é que foi? Faz sentido isso que a gente trouxe? De que forma vocês conseguem perceber? Um de cada vez, por favor. Beth, acho que o seu áudio está fechado. Sim, maravilhoso, maravilhoso esse trabalho. Meu Deus, estou aqui maravilhada. Muito lindo. Dá vontade de reencarnar de novo só para ser sua para participar lá da sala que você vai ficar. Dá vontade de ser um daqueles bebês, viu, Luciana? E nem conto, porque agora de manhã a gente teve atividade no Centro Espírita. E eu saí de lá e pensando, né, gente, que maravilha a gente poder ir para um laboratório, né? Hoje nós trabalhamos cuidar do corpo e do espírito. Então eu trouxe tapetes sensoriais, onde eles podiam sentir o corpinho, ouvir sons dos animais para identificar, experimentar a bananinha cortadinha para perceber o paladar, mas trazendo a perspectiva de que quanto mais nós cuidamos do nosso corpo e do espírito, mais nós estamos em comunhão com Deus, né? Que é a lei divina que está no nosso coração, né? E foi tão especial assim nesse momento. Mas vamos lá, eu quero ouvir vocês. Muito lindo. Bem, Cíntia. Boa noite, boa tarde, acho aí, né? Boa tarde, Fabrícia. Maravilhoso realmente esse trabalho. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho similar, né, na nossa casa lá em Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu já estive lá. Já esteve lá? Então, Sim. É o Núcleo Espírita Dr. Antero Manhães. Nós trabalhávamos lá às quartas-feiras com crianças de comunidade, né? Então esse trabalho era feito com os pais junto com as crianças, porque crianças de comunidade eles têm algumas especificidades, né? Que precisam ser trabalhadas assim mais arduamente, vamos dizer assim, né? Então, mas era um trabalho bastante bacana. Nós partíamos da natureza, né? Porque Deus criou a natureza, a criação divina. Então a gente tinha as plantinhas, a gente tinha as frutas, eles tinham que cheirar, toda essa questão sensorial que você falou, sensori-motora, né? Que você falou, nós fazíamos lá com as crianças e com os pais, né? Então era muito bacana, me lembrou muito, né? Esse caminho aí que você fez, mostrou aí tão bem organizado, lembrou a gente lá trabalhando com as criancinhas, com os bebezinhos lá das comunidades lá na nossa casa.